O grito ecoou pela ribeira como um fado rasgado, cortando o ar úmido da noite portuense. Tu não és nada para mim. Nada além de uma ilusão que eu criei nas sombras da minha própria solidão. Ana atirou o esboço amassado no chão de pedra irregular, as mãos tremendo sob as luzes amareladas dos lampiões que tremulavam como almas penadas. O Douro, preguiçoso e indiferente, lambia as margens com suas águas escuras, testemunha muda de tantos segredos. Ela era Ana Ribeiro, a designer que Porto sussurrava com reverência, mas naquela noite de setembro, com o cheiro de sardinhas assadas ainda pairando no ar da festa de São João Tardia, Ana sentia-se apenas uma mulher partida ao meio, dividida entre o linho bordado que criava e o coração que se recusava a ser costurado. Porto, a cidade invicta, erguia-se ao seu redor como uma fortaleza de granito e azulejos, com suas escadarias íngremes que pareciam desafiar o destino. Ana crescera ali, filha de um tecelão de Vila do Conde e de uma costureira que bordava mantilhas para as procissões da Senhora da Hora. Desde pequena, os dedos dela dançavam sobre retalhos de linho e algodão, tecendo sonhos que escapavam das grelhas apertadas da família. A arte é para os que podem pagar, filha, dizia o pai, com o bigode grisalho tremendo de orgulho misturado a receio. Mas Ana persistira, transformando o sótão da casa na Rua das Flores em ateliê, onde o sol filtrado pelas janelas de sacada pintava padrões de luz sobre rolos de tecido importado de Guimarães. Aos 32 anos, ela era a estrela ascendente da moda portuguesa, convidada para o Portugal Fashion em Lisboa, mas Porto era seu sangue, seu fado, sua prisão dourada. Aquele grito não era para ninguém em particular, ou talvez fosse para Sofia, a musa que ainda não sabia que inspirava cada ponto torto em seus desenhos. Sofia Azevedo, vinda das calçadas ensolaradas de Lisboa, com sua pele beijada pelo Tejo e olhos que guardavam o azul do Atlântico. Elas se conheceram 6 meses antes, num café escondido na Baixa, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao vapor do café forte. Sofia, modelo freelance de 28 anos, procurava um vestido para um ensaio fotográfico nas praias de Matosinhos. Ana, por acaso, estava lá, rabiscando num guardanapo contorno de uma saia plissada inspirada nas rendas de Viana do Castelo. Desculpe, mas isso aí no seu papel parece que está vivo, dissera Sofia, inclinando-se sobre a mesa com um sorriso que desarmava fortalezas. Ana erguera os olhos, e o mundo parara, o burburinho da rua, os elétricos rangendo na esquina, tudo se dissolvera num silêncio ensurdecedor, preenchido apenas pelo pulsar acelerado do seu peito. Desde então, Sofia tornara-se o centro invisível da vida de Ana. Não era amor declarado, Deus me livre, num porto onde as beatas da Sé ainda cochichavam sobre essas modernices de Lisboa, mas uma atração magnética, como o ímã que puxa o ferro nas oficinas de ferragens da Foz. Ana a convidara para pousar nos seus tecidos, Sofia drapejada em chales de lã da Serra da Estrela, Sofia com flores de papel de alcobaça entre os cabelos, Sofia rindo enquanto Ana ajustava alfinetes na bainha de um vestido que evocava as saias das mouras encantadas nas lendas do Minho. Cada sessão era um ritual secreto, realizado no ateliê ao cair da tarde, quando os sinos da torre dos clérigos badalavam o toque de recolher para os corações errantes. Você tem o fogo de uma fadista, Sofia, murmurava Ana, os dedos roçando acidentalmente a curva do ombro dela, sentindo o calor que subia como vinho do Porto envelhecido. Mas naquela noite, o uke do destino cravara-se fundo. Ana voltara de um jantar de família na casa da mãe, em Paranhos, onde o pai insistira mais uma vez, casar com o filho do armador, Ana. Ele é bom rapaz, católico, e a família precisa de estabilidade. As palavras ecoavam como o ribombar das ondas na Barra do Douro, sufocando-a. Ela fugira para a ribeira, tropeçando nas pedras lisas pelo orvalho, e ali, sob a ponte de Luís, o esboço de um vestido, o vestido para Sofia, com bordados que sussurravam amor proibido em fios de seda vermelha, escapara das suas mãos. Amassado no chão, ele representava tudo o que ela reprimia, o desejo de beijar aqueles lábios que cantavam fados improvisados à meia-noite, de entrelaçar os dedos nos cabelos dela enquanto Doras observava. De repente, um som de saltos ecoou na escuridão. Ana? És tu? A voz de Sofia, como um bálsamo de água de luzo, cortou a névoa. Ela surgira da sombra de um arco medieval, o casaco de lã aberto sobre um vestido simples que Ana reconhecera imediatamente, um dos seus protótipos, alterado por mãos hábeis. O que fazes aqui sozinha? Pareces um fantasma da lenda da Moura.
Ana ergueu-se, o coração martelando como o sino da igreja de Sedufeita. Nada. Só o ar da noite. Vem, vamos subir à ponte, o vento leva os fantasmas embora. Elas caminharam em silêncio, os ombros roçando ocasionalmente, enquanto as luzes de Vila Nova de Gaia piscavam do outro lado do rio, como estrelas caídas em barris de vinho. Na ponte, pararam no meio, encostadas à grade de ferro forjado. Sofia acendeu um cigarro, daqueles finos, lisboetas, e o fumo subiu em espirais, misturando-se ao nevoeiro que subia do Douro. Conta-me o que te aflige, Ana. Os teus olhos. Eles carregam o peso de todo o Porto. Sofia virou-se, o rosto iluminado pela lua crescente, e por um instante, Ana imaginou como seria inclinar-se, roçar os lábios nos dela, provar o sal do Atlântico misturado ao doce do vinho. Mas o medo, aquele medo ancestral, tecelado nas mantilhas da avó, nas rezas da mãe, paralisou-a. É a coleção, mentiu Ana, a voz rouca. O desfile em Lisboa, no mês que vem. Preciso de um twist, algo que chocalhe o mundo da moda. Paixões reprimidas. Vestidos que libertem o que está escondido. Sofia riu, um som como tilintar de copos em São João. Então usa-me como musa de verdade. Deixa-me desfilar não só os tecidos, mas a alma que os tece. Os olhos dela fixaram-se nos de Ana e ali, no vácuo entre palavras, algo se acendeu, uma faísca de possibilidade, frágil como o cristal da alcobaça. Elas ficaram ali até o amanhecer tingir o céu de rosa, conversando sobre fados da Amália, sobre as rendas de bilros de peniche que Sofia aprendera com a avó cigana, sobre como Porto, com sua garra invicta, escondia corações que batiam ao ritmo de ritmos proibidos. Os dias seguintes foram um turbilhão de agulhas e linhas, com Ana mergulhada no ateliê como uma ermita na sua cela de azulejos. O prédio na rua de São Vítor, com suas janelas altas que emolduravam o Atlântico distante, tornara-se um santuário onde o tempo se dobrava ao capricho das tesouras. Ela trabalhava febrilmente na coleção Sombras Libertas, inspirada nas lendas mouriscas de princesas encantadas que teciam tapetes para escapar de torres de marfim. Cada peça era um grito sussurrado, corpete de renda negra sobre saias de linho branco, evocando as viúvas de fado que choravam nas tascas da alfândega, jailes de seda vermelha que caíam como cascatas de sangue, simbolizando paixões que se derramavam em segredo. Sofia tornara-se presença constante, não mais como modelo esporádica, mas como cúmplice involuntária. Chegava todas as manhãs, trazendo croissants de uma padaria em Miragaia e histórias de Lisboa, das varinas do cais do Sodré que vendiam peixe com piropos afiados, das noites no bairro Alto onde o fado se misturava ao jazz dos marinheiros. Em Lisboa, o amor fluía como o Tejo, livre e caudaloso, dizia ela, enquanto Ana média a cintura dela para um vestido que abraçava as curvas como um amante relutante. Os toques eram profissionais, mas carregados, os dedos de Ana demorando-se na nuca de Sofia, traçando a linha da coluna como se desenhasse um padrão invisível, Sofia virando-se de repente, os seios roçando o braço de Ana, provocando um rubor que subia como vinho espumante. A família de Ana, alheia a esses ventos subterrâneos, pressionava com a delicadeza de um vendaval minhoto. A mãe, Dona Rosa, com seu jale de lã tricotada à mão e rosário pendurado no pescoço, visitava o ateliê semanalmente, trazendo ensopado de grão de bico e sermões disfarçados de conselhos. O João, filho do armador, perguntou por ti ontem na missa. É hora de pensares no futuro, Ana. A moda é vaidade, mas a família é o pão nosso de cada dia. O pai, o velho Manuel, limitava-se a grunhidos aprovadores, os olhos fixos no jornal A Bola, sonhando com netos que jogassem futebol no relvado da Foz. Ana assentia, o estômago apertado como uma costura mal feita, e mudava de assunto para as rendas de Viana, herança que Dona Rosa tecera com as próprias mãos para o enxoval de casamento que nunca chegara. Numa tarde chuvosa de outubro, com o céu de Porto derramando-se em lençóis cinzentos sobre os telhados de telha vermelha, o primeiro conflito irrompeu como uma tempestade no Douro. Sofia posava para o vestido principal da coleção, um gown de chifão azul celeste, bordado com motivos de folhas de videira inspirados nos vinhedos do Douro, quando o telefone tocou. Era o agente de Sofia, de Lisboa, com notícias, um contrato com uma casa de moda parisiense que exigia que ela partisse em 2 semanas para fittings em Milão. É a chance da minha vida, Ana.
Pensei em ti quando vi os desenhos. Vais comigo? Como minha designer consultora? Ana congelou a agulha cravada no tecido como uma lança no peito. Paris, Milão, mundos de luzes e aplausos, onde o amor talvez pudesse florescer sem o julgamento das beatas da Baixa. Mas o medo, aquele velho companheiro, sussurrava, e a família? E Porto, que te suga como o lodo do rio? Ela forçou um sorriso, os lábios tremendo. Claro, Sofia. Mas... e o desfile? Preciso de ti aqui. És a alma da coleção. Sofia aproximou-se, os olhos brilhando com a chuva que escorria pela janela. Então vem tu. Deixa Porto para trás por um tempo. O fado diz que o amor é como vinho, melhora com a viagem. Naquele momento, com o som da chuva batendo nas vidraças como palmas ironicas, Ana quase confessou. Quase disse, eu amo-te, Sofia, não como musa, mas como a mulher que me faz querer desfilar o meu coração no para o mundo. Mas as palavras engasgaram, presas na garganta como um nó de renda mal amarrado. Em vez disso, ela beijou a bochecha de Sofia, um beijo casto, de gratidão, mas que demorou o suficiente para que o ar entre elas crepitasse como faíscas de um isqueiro. Sofia corou, tocando o local com os dedos, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo gotejar da chuva e pelo pulsar acelerado de dois corações que se reconheciam, mas ainda não se ousavam nomear. A notícia do contrato de Sofia espalhou-se como o rumor de um escândalo nas tascas da Ribeira. Amigas de Ana, como a costureira Maria de Fátima, que bordava para as damas da alta sociedade portuense, cochichavam, uma lisboeta, modelo ainda por cima. Leva a nossa Ana para longe, como as sereias do Douro. Ana ignorava, mergulhando no trabalho, mas o conflito interno crescia. Numa noite de insonia, ela desceu à cozinha da casa familiar, onde o relógio de parede marcava as horas com o tic-tac de um coração mecânico. Dona Rosa, acordada por um pesadelo, encontrou-a ali, chorando sobre uma xícara de chá de camomila. Filha, o que te devora por dentro? É esse João? Ou algo pior? Ana hesitou, os olhos inchados refletindo a luz fraca da lâmpada. Pela primeira vez, deixou escapar fragmentos. Mãe, eu sinto coisas que não devia. Para uma mulher. Para Sofia. Dona Rosa cruzou-se, murmurando uma ave-maria, mas em vez de repúdio, abraçou-a com o cheiro de lavanda e sabão de Marselha que sempre a acalmara na infância. O senhor julga os corações, não as aparências. Mas Porto não perdoa facilmente. Guarda o teu segredo, filha, até que o tempo te cesse em algo bonito. Foi o primeiro vislumbre de humanidade na armadura familiar, um fio de esperança em meio ao novelo emaranhado. Enquanto isso, Sofia, alheia à tormenta interna de Ana, preparava-se para o desfile com entusiasmo contagiante. Elas ensaiavam na cave do ateliê, transformada em runway improvisado, com velas de cera de abelha iluminando as paredes de pedra como um convento secreto. Sofia desfilava, o vestido fluindo como as águas do Douro em cheia, e Ana aplaudia, o coração inchado de orgulho e dor. És perfeita, sussurrava, e Sofia respondia com um piscar de olhos, só porque tu me vestes com sonhos. Aos poucos, os toques tornavam-se mais ousados, uma mão na lombar para corrigir a postura, um riso partilhado que ecoava mais próximo, sendo uma intimidade que desafiava as normas invisíveis da sociedade portuense. O outono em Porto desabrochava em tons de ocre e castanho, com as folhas das castanheiras da Avenida dos Aliados caindo como confetes de um carnaval melancólico. Ana e Sofia mergulhavam na preparação do desfile, um evento que unia a tradição à rebeldia, o Noite das Sombras Libertas, patrocinado pela Câmara Municipal e realizado no Palácio da Bolsa, com seus salões arabescados e quando os sussurros de mercadores sefarditas do século XVIII. A coleção seria o twist na carreira de Ana, vestidos que começavam castos, com bordados de santas e virgens das procissões de Braga, mas revelavam, ao girar, painéis ocultos de seda escarlate, simbolizando paixões que se libertam das grades sociais. Sofia, com sua energia lisboeta, injetava vida no processo. Ela convencia Ana a incorporar elementos culturais mais ousados, botões de madrepérola das traineiras de Ericeira, franjas inspiradas nos mantos dos ranchos folclóricos do Alentejo.
faz com que o público sinta o pulso de Portugal inteiro, não só de Porto, dizia, enquanto comiam bolinhos de bacalhau numa tasca sedufeita, o óleo quente salpicando o ar como estrelas cadentes. Nessas pausas, a conversa fluía para territórios perigosos. Sofia contava de sua infância numa família de artistas de rua no Chiado, onde o amor era celebrado em grafites e canções de rua, sem amarras de género ou tradição. Eu beijei raparigas aos 16, Ana. Foi como provar o mar pela primeira vez, salgado, vivo, inevitável. Ana ouvia, o garfo parado a meio caminho, imaginando-se naquela liberdade, mas ancorada pelo peso das expectativas portuenses. O conflito familiar escalava como a maré alta na Foz. O João, o pretendente imposto, aparecera no ateliê sem aviso, um homem de 35 anos com mãos calejadas de redes de pesca e olhos castanhos que prometiam estabilidade como cais de leixões. Ouvi dizer que precisas de inspiração para o desfile, dissera ele, oferecendo um colar de conchas de Matosinhos. Ana aceitara o presente com educação forçada, mas o toque dele, um beijo na mão que durou uma eternidade, fizera-a recuar como se queimada. Sofia, assistindo de um canto, franziu o sobrolho, um ciúme sutil nublando seus traços. Quem é esse? Perguntara depois, enquanto limpavam as mesas de retalhos. Ninguém, respondera Ana, mas o ninguém soara como um grito abafado. Naquela noite, sozinha no ateliê, Ana desabafou num diário de cor gravado com motivos de filigrana de Gondomar. Sofia é o sol que ilumina os meus tecidos, mas João é a sombra que os ameaça engolir. Como posso desfilar paixões reprimidas se a minha própria está acorrentada? As palavras fluíam como lágrimas, misturando-se a esboços de Sofia nua, não carnalmente, mas etérea, drapejada em véus de tule que evocavam as ninfas das fontes do jardim do Palácio de Cristal. O primeiro vislumbre de traição veio sutil, como veneno em vinho doce. Maria de Fátima, a costureira confidente, confidenciara a Dona Rosa sobre as visitas frequentes da Lisboeta. É só trabalho, mãe, protestara Ana quando confrontada, mas Dona Rosa, com olhos de quem vira guerras e fomes, avisara: cuidado, filha. As línguas de Porto são afiadas como as tesouras de um alfaiate. E o João? Ele merece saber a verdade. Ana sentira o chão tremer, como nos tremores que ocasionalmente agitavam o granito da cidade. Seria isso traição? A mãe, no afã de proteger, semeara a dúvida. Sofia, por sua vez, lutava com os seus demónios. O contrato parisiense pairava como uma promessa de asas, mas o laço com Ana tornava-se cada vez mais apertado. Numa sessão de fotos nas margens do Douro, com o sol poente tingindo as águas de ouro, Sofia posara contra uma parede de azulejos representando cenas de caça, veados fugindo de setas implacáveis. O fotógrafo capturara o momento em que ela olhara para Ana, além da lente, um olhar de vulnerabilidade, como se dissesse fica comigo ou leva-me contigo. A imagem, impressa em prova, ficara sobre a mesa do ateliê, um talismã silencioso. A tensão culminou numa noite de ensaio privado. O Palácio da Bolsa estava vazio, os guardas coniventes com o artista local. Sofia desfilava o gão principal sob os candelabros de cristal, o chifão rodopiando como névoa matinal. Ana, na penumbra, observava hipnotizada, até que Sofia tropeçou ligeiramente, não por descuido, mas por emoção. Ana correu, amparando-a nos braços, os corpos colidindo em um abraço que durou além do necessário. O cheiro de jasmim no cabelo de Sofia misturou-se ao almíscar de suor e, por um segundo, os lábios delas roçaram, não um beijo, mas uma promessa. Obrigada por me segurares, sussurrou Sofia, a respiração quente contra a orelha de Ana. Sempre, respondera Ana, a voz falhando como uma corda de viola desafinada. Mas o mundo exterior conspirava. João, ferido pelo gelo de Ana, confidenciara a amigos do Clube Náutico na Foz sobre a teimosa designer que brinca com corações. Rumores chegavam aos ouvidos de patrocinadores, questionando a estabilidade emocional de Ana para o desfile. E Sofia, recebendo chamadas de Paris, sentia o puxão. Vem para cá, onde o amor não precisa de esconderijos. O conflito tecia-se como uma tapeçaria complexa, com fios de desejo, medo e lealdade entrelaçados, pronto para se desfazer no palco iluminado.
O inverno aproximava-se de Porto com o hálito gelado do Atlântico, trazendo ventos que o levavam pelas ruelas da Baixa como lamentos de almas perdidas nas catacumbas da Sé. O desfile estava a uma semana de distância e o ateliê de Ana transformara-se num campo de batalha de tecidos e emoções. As peças finais chegavam de ateliê satélites em Braga e Guimarães, carregadas de bordados manuais que contavam histórias, flores de papel de alcobaça simbolizando amores efêmeros, franjas de lã da Serra da Estrela evocando o abraço protetor das montanhas. Mas sob a superfície, o twist da coleção, os painéis ocultos que revelariam paixões reprimidas, era o segredo que Ana guardava como um rosário escondido. Sofia, dividida entre o dever e o coração, decidira adiar Paris por um mês. Não posso deixar-te sozinha neste furacão, dissera ela, num telefonema noturno que Ana atendera enrolada num jail, o frio infiltrando-se pelas frestas da janela. A notícia trouxera alívio momentâneo, mas também pavor. Mais tempo juntas significava mais risco de o laço se apertar até romper. Elas passavam noites em claro, costurando ajustes finais, com o rádio sintonizado em emissoras de fado de Coimbra, onde vozes roucas cantavam de saudades que ecoavam às de Ana. O primeiro golpe da traição veio numa manhã de neblina densa, quando o Correio da Manhã publicou uma nota social. Designer portuense em rolo amoroso com modelo lisboeta. João da Costa, herdeiro de armadores, desiludido. As palavras, impressas em tinta preta como acusações de inquisição, caíram sobre Ana como o peso de uma âncora. Ela reconhecera a mão, Maria de Fátima, pressionada por Dona Rosa para proteger a família, vazara detalhes a uma jornalista amiga do salão de cabeleireiro da Trindade. Foi por teu bem, filha, explicara a mãe depois, as mãos trêmulas segurando o jornal como um lençol mortuário. O João merecia saber. E tu? Tu precisas de um escândalo para aprenderes. Ana confrontara Maria no ateliê, a voz quebrada como vidro de Valadares. Traíste-me, Fátima. Eu confiava em ti como em sangue. A costureira, com olhos baixos e dedos calejados apertando a alfineteira, murmurara: não é traição, é amor materno que fala por ela. Porto não aceita desvios, Ana. Lembra-te da prima que fugiu para Amsterdão por causa disto. O perdão veio a custo, um abraço forçado sob o olhar acusador dos manequins, mas a ferida sangrava, envenenando a confiança que Ana tecera ao longo dos anos. Sofia, ao saber pelo telefone, furiosa como uma gaivota no vendaval, viera correndo da pensão na Ribeira. Quem se atreve a julgar-nos? Somos livres, Ana. Deixa-me falar com essa gente. Mas Ana, encolhida no sofá de veludo gasto, balançara a cabeça. Não, Sofia. Aqui, o escândalo é como fado, dói, mas define-nos. O desfile tem de ser perfeito. Usa a dor como twist. Elas choraram juntas então, pela primeira vez, os corpos encostados no escuro, as lágrimas misturando-se como tintas numa paleta. Não houve beijo, ainda não, mas o consolo era profundo, um bálsamo de almas que se reconheciam na escuridão. O conflito externo inflamava-se. Patrocinadores recuavam, murmurando sobre temas controversos demais para o público conservador. A Câmara Municipal, pressionada por vozes católicas da Invicta, sugeria suavizar o twist. João, ferido no orgulho, enviara uma carta fria: se o teu coração é assim, que o desfile revele. Mas não esperes o meu perdão. Ana sentia o mundo fechar-se como as portas de um claustro, mas Sofia era o farol. Usa isto, Ana. Deixa as paixões reprimidas desfilarem para o mundo. Eu serei a tua voz. Num gesto de rebeldia, Ana incorporou o escândalo na coleção final. O gown de Sofia ganhou um painel oculto com bordados de rosas espinhosas, símbolo de amor que fere, inspirado nas rosas de São Gonçalo que as noivas minhoto oferecem em procissões. Elas ensaiaram em segredo, à noite, no Palácio da Bolsa, onde os arabescos das paredes pareciam sussurrar encorajamentos moriscos. Sofia girava, o vestido revelando vermelho proibido, e Ana aplaudia, os olhos brilhando com lágrimas de orgulho. És a minha musa, mas também a minha coragem, confessara Ana, a mão estendendo-se para tocar a de Sofia. Elas entrelaçaram os dedos pela primeira vez, um toque elétrico que percorreu como vinho pelas veias, prometendo mais.
A véspera do desfile trouxe o pico emocional. Dona Rosa, arrependida, apareceu no ateliê com um jaile antigo, bordado por ela própria na juventude. Perdoa-me, filha. Eu via o meu medo no teu. Mas vê-la contigo. Ela brilha como dor ao sol. Foi o primeiro reconhecimento, frágil como porcelana de vista alegre, mas genuíno. Ana abraçou-a, o cheiro de lavanda misturando-se ao de tinta fresca dos jornais, e pela primeira vez, sentiu o peso aliviar. A noite do desfile irrompeu como um fado épico, com o palácio da Bolsa transbordando de luzes e murmúrios. As colunas salomónicas erguiam-se como sentinelas, os tetos pintados de cenas bíblicas testemunhando o drama moderno que se desenrolava. O público, uma mistura de elites portuenses em fatos de linho, críticos de Lisboa com copos de vinho do Porto na mão e curiosos da Ribeira atraídos pelo burburinho, enchia o salão nobre, o ar carregado de perfume de jasmim e expectativa. A Orquestra de Cordas de Braga tocava uma versão instrumental de Estranha Forma de Vida, de Amália, preparando o terreno para o twist. Ana, nos bastidores, ajustava o último alfinete no vestido de Sofia, os dedos tremendo como folhas de castanheira ao vento. Estás pronta? Sussurrou, o coração batendo ao ritmo dos tambores folclóricos que ecoavam na memória. Sofia, radiante sob as luzes de camarim, tocou o rosto de Ana com gentileza. Mais do que nunca. Este é o nosso desfile, amor. A palavra amor escapara como um suspiro, pairando no ar como fumo de vela apagada, e Ana sentira o mundo inclinar-se. Não houve tempo para resposta, o mestre de cerimónias anunciava a coleção, mas o olhar trocado selava um pacto silencioso. O desfile começou com peças tradicionais, saias peliçadas de Viana, corpete de renda de peniche, modelos desfilando com a graça de pastoras do Minho. O público aplaudia educadamente, os flashes das câmaras piscando como estrelas no céu da Invicta. Mas à medida que a música acelerava, incorporando ritmos de viola campaniça alentejana, o tom mudava. Os vestidos revelavam twists sutis, um forro de seda que surgia ao girar, bordados que mudavam de santas para silhuetas entrelaçadas de amantes. Murmúrios espalhavam-se. O que é isto? Escândalo ou genialidade? Então veio Sofia, a musa, no gão principal. Ela emergiu da penumbra como uma visão do Tejo ao luar, o chifão azul fluindo em ondas, os cabelos soltos como bandeiras de liberdade. Caminhou com passos firmes pela passarela de madeira polida, o público prendendo a respiração. No meio, girou e o twist revelou-se, o painel ocultado de seda vermelha, com rosas espinhosas entrelaçando duas figuras femininas, bordadas em fios de ouro que captavam a luz como promessas. O salão explodiu, aplausos misturados a gaspos de choque, uma beatas na primeira fila benzendo-se, um crítico de Lisboa erguendo-se em ovação. Sofia continuou, os olhos fixos em Ana nos bastidores, transmitindo uma mensagem muda: isto é por nós. No fim da passarela, ela parou, uma mão no coração e o público, após um silêncio atônito, irrompeu em aplausos trovejantes. Era o teatral, não só da coleção, mas da vida de Ana. As paixões reprimidas desfilavam para o mundo, nuas e gloriosas, desafiando as normas de uma sociedade que ainda rezava para santas virgens enquanto sussurrava sobre pecados modernos. Nos bastidores, o caos reinava, jornalistas acotovelando-se por entrevistas, patrocinadores recuando promessas com desculpas esfarrapadas. Ana, exausta mas eufórica, abraçou Sofia longe dos olhares, os corpos colidindo em alívio puro. Conseguimos, murmurou Ana, as lágrimas escorrendo como chuva de novembro. Sofia limpou-as com o polegar, o toque terno como um berço. Mais do que isso. Revelámo-nos. E ali, nos esconderijos de cortinas de veludo, os lábios delas finalmente se encontraram, um beijo suave, demorado, sabor a vinho e sal, selando que o twist iniciara. Não era paixão carnal, mas profunda, como as raízes de uma oliveira centenária no Alentejo, enraizada em alma e história. A traição de Maria e Dona Rosa ecoava agora como lição, não ferida. Dona Rosa, vendo o triunfo da filha na tela de um telemóvel emprestado, aproximou-se nos bastidores com olhos úmidos. Perdoa a velha tola, Ana. O teu twist é mais bonito que qualquer mantilha que eu bordei.
O perdão veio em abraço, um círculo de mulheres, mãe, filha, musa, unidas contra o vendaval. João, surpreendentemente, enviara uma mensagem: respeito a tua coragem. Porto precisa de mais invictas como tu. O conflito dissipava-se, deixando espaço para cura. Mas o verdadeiro caos emocional veio após o desfile, numa after-party improvisada na Ribeira. Sob as luzes dos lampiões, com o Douro como plateia, Ana e Sofia dançaram um fado lento, corpos próximos mas castos, mãos entrelaçadas como fios de uma tapeçaria. O que agora? Perguntou Sofia, a cabeça no ombro de Ana. Agora, vivemos o twist na vida real, respondeu Ana, o coração leve como chifão ao vento. Os dias pós-desfile foram um redemoinho de luz e sombra, como o sol filtrado pelas nuvens sobre o Atlântico em Matosinhos. A coleção Sombras Libertas tornara-se sensação, capas da Vogue Portugal com Sofia na capa, entrevistas na RTP onde Ana falava de libertar o invisível na tradição portuguesa. Críticos elogiavam o twist como um fado visual, rasgando o véu da repressão com elegância minhota. Mas o sucesso trazia seu preço. Olhares enviesados nas ruas da Baixa, cartas anónimas de defensoras da moral católica tiradas pelas fendas do ateliê e o burburinho nas tascas. A Ana saiu à Lisboeta. Que vergonha para a família Ribeiro. Ana e Sofia, agora abertamente unidas, navegavam essas águas com a garra da invicta. Instalavam-se juntas no apartamento de Ana na Rua das Flores, um ninho de azulejos e livros de poesia de Sofia de Melbreiner, onde o cheiro de café coado misturava-se ao de tecidos frescos. As manhãs eram rituais de ternura, Sofia preparando ovos mexidos com pão de avintes, Ana esboçando designs inspirados no sorriso dela, vestidos com mangas de renda que evocavam as asas de gaivotas sobre o Douro. À noite, caminhavam pela foz, mãos dadas sob o manto da escuridão, parando para ouvir o mar bater nas rochas como um coração selvagem. O conflito remanescente era interno, tecelado nas fibras da herança. Dona Rosa, evoluindo devagar como o vinho envelhecido nas caves de Gaia, convidava-as para jantares em Paranhos, onde o ensopado de cabrito era servido com rezas mais curtas e olhares mais tolerantes. O senhor ama todos os seus filhos, murmurava ela, passando o pão, mas o pai Manuel ainda grunhia, os olhos fixos no prato, lutando com tradições que datavam dos descobrimentos. Sofia, com sua diplomacia lisboeta, conquistava-o aos poucos, contando histórias de marinheiros do Tejo que amavam além das fronteiras, oferecendo-lhe um cachecol bordado por ela própria, com motivos de barcos de Foz. A traição de Maria de Fátima coroa-se em reconciliação humanitária. A costureira, demitida por um patrocinador conservador após o escândalo, aparecera no ateliê com olhos baixos e um rolo de renda de bilros como penitência. Eu errei, Ana. O medo fala alto em Porto. Ana, recordando as noites em que Maria ensinara a bordar cruzados de Santo Ildefonso, perdoara-a com um abraço. Usa o teu talento para o twist, Fátima. Junta-te à coleção, borda as próximas paixões. Assim, Maria tornou-se parte do círculo, um lembrete de que a humanidade floresce na fraqueza confessada. Sofia, por sua vez, enfrentava o puxão de Paris. O contrato aguardava, uma sirene chamando para luzes maiores, mas o amor por Ana ancorava-a. Não vou sem ti, declarar ela numa noite de tempestade, o trovão ribombando como canhões na Batalha do Porto. Ana, enrolada nos lençóis, confessara o medo. E se o mundo lá fora nos engolir? Aqui, pelo menos, somos invictas. Sofia beijara-lhe a testa, os lábios quentes como sol de agosto. Então vamos juntas, tecendo Portugal no coração da Europa. O teu twist já mudou Porto, imagina o que fará em Paris? O clímax emocional veio numa viagem ao Douro, um retiro para selar o futuro. Alugaram um barco rabelo, daqueles que outrora transportavam vinho pelas encostas vinícolas, e navegaram sob o sol de dezembro, as vinhas nuas como esqueletos de amantes parados. Pararam num quintal em Pinhão, onde provaram Porto Tawny e ouviram fados locais, vozes roucas cantando de saudades que agora soavam como hinos de vitória. Ali, sob uma praia centenária, Ana ajoelhou-se, não em proposta formal, mas em vulnerabilidade pura. Sofia, tu és a minha musa, mas mais, a minha casa, o meu rio, o meu fado vivo. Quero-te ao meu lado, em Porto ou no mundo, tecendo esta paixão para sempre.
Sofia, lágrimas brilhando como orvalho nas uvas, puxou-a para cima e beijou-a profundamente, o mundo reduzido ao pulsar dos corações e ao sussurro das folhas. Sim, Ana. O nosso twist é eterno. Não era BKCH, mas uma vitória humanitária, o amor, outrora reprimido, agora desfilando livre, inspirando outros a revelarem suas sombras. De volta a Porto, o fim tecia sem esperança. A coleção expandia-se, com um ateliê em Lisboa e Guimarães, e Ana planejava uma linha dedicada a amores invisíveis, financiada por mecenas progressistas. Dona Rosa bordava um jale para Sofia, Manuel sorria ao ver as netas imaginárias em fotos de modelos. Maria de Fátima liderava um workshop de rendas para mulheres LGBTQ+, na Casa da Guitarra. E elas, Ana e Sofia, caminhavam pela ribeira ao pôr do sol, mãos dadas, o Douro aprovando com seu fluxo eterno.